Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Civil. Hoje nós vamos falar sobre propriedade fiduciária. Se vocês não assistiram nossas aulas anteriores, dê uma pausa nesse vídeo, coloque as aulas em dias, que na aula passada nós falamos sobre propriedade resolúvel. Inclusive tivemos um encontro ao vivo, né? Bem proveitoso, onde a gente pôde abordar também de forma mais superficial o que seria a propriedade resolúvel. Bom, pessoal, a propriedade fiduciária é uma espécie de propriedade resolúvel, tá certo? Por isso a importância de vocês compreenderem o que seria essa propriedade resolúvel antes dessa aula. Mas vamos lá. A propriedade fiduciária, ela recai tanto sobre os bens móveis, certo? Como também pelos bens imóveis. A propriedade fiduciária, que recai sobre os bens móveis, ela tem previsão legal no artigo 1361 do Código Civil. Já a propriedade fiduciária sobre bens imóveis, ela está prevista lá na Lei 9.514 de 97, tá certo? Então a gente vai começar abordando a propriedade fiduciária sobre bens móveis e fazendo os aspectos gerais, para depois a gente abordar a propriedade fiduciária de bens imóveis, tá bom? O conceito de propriedade fiduciária, segundo Carlos Roberto Gonçalves, é o seguinte: propriedade fiduciária é a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível, constituída para fins de garantia de obrigação, a partir do registro no cartório de títulos e documentos. Assim, é a propriedade que só existe como garantia de outra obrigação. O que acontece? A propriedade fiduciária em si, ela é bastante presente nas nossas vidas, seja a propriedade fiduciária sobre bens móveis, seja a propriedade fiduciária sobre bens imóveis. Como é que acontece? Vamos trazer aqui casos práticos para vocês perceberem o quanto é comum que isso existe em nossas vidas. Imagine você que terminou lá a faculdade, aí quer comprar um carro novo, um Corolla, uma BMW. Então você vai lá, procura a concessionária e você não tem o valor completo para comprar aquele veículo à vista, certo? Então você vai fazer um chamado financiamento, vai financiar uma espécie de empréstimo, certo? Vai financiar uma parte do valor daquele veículo. Então, na prática, o que acontece? Você vai fazer esse empréstimo, vai assinar lá os contratos, vai ser estipulado o pagamento, o valor da dívida, as prestações, os juros, todas essas formalidades, certo, pessoal? Mas o que é que ocorre com você? Quando você for até o Detran, que você receber a documentação do seu veículo, você vai perceber que você é proprietário, mas lá nos gravames vai ter a observaçãozinha em alienação fiduciária ao banco e vai informar qual é o banco, certo? Então o que acontece? Você está adquirindo a propriedade daquele veículo e está transferindo aquela propriedade, a propriedade daquele veículo para aquela financeira, para aquele banco que lhe financiou. Então você comprou o veículo e você transferiu aquele veículo para aquele determinado banco que lhe forneceu o valor que você estava precisando. Então nós vamos ter aqui o chamado desdobramento da posse, tá certo? Observe, você, proprietário, transferiu sua propriedade mais propriedade fiduciária, certo? Ou seja, uma propriedade resolúvel. Resolúvel porque quando você extinguir o valor da dívida, você vai extinguir a propriedade do banco, certo? Então, uma espécie de propriedade resolúvel, mas você está dando sua propriedade para aquele banco, o banco credor. Observe, pessoal, estou falando do desdobramento da posse porque nós estamos diante de uma posse direta e de uma posse indireta, certo? Quem tem a posse direta? Eu, fiduciante. E quem tem a posse indireta? O fiduciário.
certo? Então você está dando a propriedade, no entanto, não seria pertinente que você desse também desse o bem em si. Então você há apenas aquela ficçãozinha de posse direta e posse indireta, tá bom? Bom, as características básicas do Instituto da Alienação Fiduciária, estabelecidas pela Lei 4.728 de 65, são idênticas da propriedade fiduciária. Trata-se, em ambos os casos, da transferência da propriedade resolúvel de bens móveis pelo devedor ao credor, com garantia de obrigações assumidas por aquele junto a este. Olha só, tanto a propriedade de bens móveis como a propriedade de bens imóveis, a gente vai ter aquele mesmo entendimentozinho, vai ser um exemplo bem parecido. Certo, pessoal? Com relação aos bens imóveis, o que é comum? É comum quem vai adquirir a casa própria e vai precisar buscar subsídios financeiros junto à Caixa Econômica, por exemplo, ele vai fazer o mesmo procedimento. Vai lá, faz o contrato vai dizer o valor da dívida, a avaliação do bem, claro, a gente vai ver direitinho quais são essas características, tá bom? O modo de constituição, mas aí você vai receber um contratozinho, uma escritura particular com força de escritura pública, por força de lei, vai levar até o cartório de registro de imóveis para registro, que após o recolhimento de todas as taxas, os impostos pertinentes, o oficial de registro vai proceder 2 registros. Primeiro, qual seria o registro? O primeiro é o registro da aquisição da propriedade. Então, se eu estou financiando a minha casa, estou financiando a minha casa própria, quando eu chegar com a escritura emitida pela instituição financeira, por força de lei, certo? Pela Caixa Econômica, nesse exemplo, o cartório vai proceder o registro da minha aquisição, certo? E posteriormente ele vai registrar também o registro da alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica. Ele vai proceder 2 registros. O meu, que eu adquiri, e posteriormente a minha transferência, certo? Em favor da Caixa Econômica. Então é basicamente isso na prática que acontece, tá bom? E quais são os modos de constituição da alienação fiduciária? Bom, os modos de constituição da alienação fiduciária estão previstos no parágrafo 1º do artigo 1361, combinado com o artigo 1362. Então vamos dar aqui uma pincelada aqui no parágrafo 1º. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato celebrado por instrumento público ou particular que lhe serve de título, junto ao registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou em se tratando de veículo, na repartição competente para o licenciamento, fazendo a anotação no certificado de registro. Então, olha só, pessoal, pelo parágrafo 1º, a gente vai ver que a constituição da alienação fiduciária, certo? Ela se dá com um registro. Que registro? Estou falando de um registro no cartório de títulos e documentos, certo? Professor, mas que cartório é esse? Bom, o cartório de títulos e documentos, normalmente, ele está previsto em um cartório de registro de imóveis. Então, nas cidades pequenas, por exemplo, a de Araripina, para esse efeito, é considerada cidade pequena, o cartório de títulos e documentos está localizado junto ao cartório de registro de imóveis. Então, aqui a gente tem o cartório de notas e protesto e o cartório de registro de imóveis, registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas. E ainda temos o cartório de registro civil. E Pubi, por exemplo, nós temos o cartório único, que tem todos esses serviços, certo? E o cartório de registro civil separadamente. E assim, vai depender do tamanho da população. Normalmente, nas cidades, ele vai ter cidades assim, pequeno porte,
1 ou 2 cartórios no máximo, certo? Agora, se a gente for para a cidade de capital, para uma capital, então a gente vai ter, é comum que tenha o cartório de registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas em um único local e o registro de imóveis em outro, certo? Então vai a depender da população, é feita essa distribuição, até pela questão de viabilidade econômica. Se a gente tivesse aqui em Araripina, por exemplo, um cartório de títulos e documentos único e exclusivo para registro de títulos e documentos, com certeza aquele cartório não iria se manter, tá bom? Então existe essas situações. Mas enfim, o registro, a alienação fiduciária, a propriedade fiduciária, ela se dá com o registro, certo? Ela se dá com o registro, certo? Que registro? Registro junto ao cartório de títulos e documentos. E que cartório de títulos e documentos? Títulos e documentos de domicílio do devedor, certo? Então a gente tem aqui o primeiro requisito para a aquisição do registro da alienação fiduciária, ou melhor, para a aquisição da propriedade fiduciária, que é o registro junto ao cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor, certo? No parágrafo 1º, ele traz uma outra observaçãozinha bastante importante, que é na verdade uma ressalva, que salvo os veículos, certo? Os veículos, eles não são registrados junto ao cartório de títulos e documentos. Eles são registrados junto à repartição competente para o licenciamento. Ou seja, isso é feito junto aos DETRANS, por exemplo, aqui. Então, você não vai pegar aquele contratozinho de financiamento do seu carro, de sua motocicleta e levar para um cartório. Não, isso é feito junto ao DETRAN, tá certo, pessoal? E vai estar constando lá o gravame no documento do veículo, tá bom? Professor, mas eu ainda não entendi. Observe, pessoal, estou falando do artigo 1361, então nós estamos falando sobre propriedade fiduciária de bens móveis, tá certo, pessoal? Vamos trazer aqui um exemplo, que é também bastante comum em nossa região. As fábricas de gesso, mineradora, então é bastante comum, aparece muito registro. Inclusive eu estou finalizando um registro, segunda-feira eu finalizo um registro dessa espécie, certo? Onde as fábricas de gesso, mineradoras, enfim, elas fazem um financiamento para aquisição de maquinário, certo? Maquinário, para a modernização de sua fábrica, ou então para abrir uma fábrica necessário. Então, é dado em garantia o próprio maquinário, certo? É dado em garantia o próprio maquinário, e essa garantia, essa alienação fiduciária, ela é realizada junto ao cartório de títulos e documentos, certo? Junto ao cartório de títulos e documentos. Os veículos, junto a repartição competente para o licenciamento. E os imóveis, pessoal? Bom, os imóveis, quando a gente falar sobre propriedade imóvel, obrigatoriamente nós estamos falando do registro de imóveis, certo? Aí no caso, aquela casa própria que você está adquirindo, você vai registrar junto ao registro de imóveis, certo? Mas, como eu disse, os modos de constituição estão previstos no artigo 1361, que a gente já abordou agora, mais o 1362. E o que é que diz o artigo 1362? O artigo 1362, ele diz que o contrato que serve de título de propriedade fiduciária conterá o total da dívida ou a sua estimativa, o prazo ou a época de pagamento, a taxa de juros, se houver, e a descrição da coisa objeto da transferência com os elementos indispensáveis à sua identificação, certo? Então, esses são as formas, o que é necessário para a constituição de uma alienação fiduciária, de uma propriedade fiduciária, tá bom? Bom,
Como eu falei, com a constituição da propriedade fiduciária, irá ocorrer o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa, enquanto que o credor permanece com a posse indireta da coisa, certo? Como a gente viu lá em posse, o desdobramento da posse, tá bom? Bom, ainda Carlos Roberto Gonçalves, em sua doutrina Direitos Reais, começa citando o artigo 1361, dizendo o seguinte: constitui-se a propriedade fiduciária mediante negócio jurídico de disposição condicional, subordinada a uma condição resolutiva, porque essa propriedade cessa em favor do alienante, uma vez verificada o implemento da condição resolutiva. Não exige nova declaração de vontade do adquirente ou do alienante, nem requer a realização de qualquer outro ato. O alienante, que transfere fiduciariamente a propriedade, adquire-se pelo pagamento da dívida. Então, Carlos Roberto Gonçalves, ele vai conceituar e vai explicar aquele conceito, né? Quando ele fala que é um negócio jurídico de disposição condicional, subordinada a uma condição resolutiva, que é o pagamento da dívida, né? Porque se o proprietário, porque essa propriedade junto ao fiduciante, ao fiduciário, caso o fiduciante quite a dívida, ela vai cessar, certo? Ela vai cessar a propriedade, vai resolver a propriedade. Então ele é bastante didático quando ele fala sobre isso, tá bom? Bom, o contrato, ele deve ter, esse contrato para alienação fiduciária, ele deve ter a forma escrita, certo? Então, obrigatoriamente, ele é um contrato escrito, que ele vai ser, como a gente falou, como está previsto lá no artigo 1362, pode ser através de um instrumento público ou instrumento particular, que deverá conter o total da dívida, a sua estimativa, o prazo, a época de pagamento, a taxa de juros, se houver, a descrição do objeto, da coisa objeto da transferência, com os elementos indisponíveis à sua constituição. Bom, pessoal, um tema bastante polêmico, principalmente os registradores, né? Foi com relação da dispensa do registro de títulos e documentos, do registro em títulos e documentos, referente à aquisição da alienação fiduciária, da propriedade fiduciária de veículos, certo? E assim, nesse sentido, nós temos manifestação do próprio STF, dizendo que é constitucional, certo? Essa dispensa, essa não necessidade. Então, o STF, foi uma questão que foi levada até o STF, e o STF já se manifestou, dizendo que quando se tratar de propriedade fiduciária de veículos, não será necessário o registro em títulos e documentos, tá bom? Bom, por fim, pessoal, eu gostaria de lembrar que em caso de inadimplência, inadimplência por quem? O alienante fiduciário, em caso de inadimplência, o credor fica o credor obrigado a vender o bem, certo? Então, por exemplo, se por acaso você comprou um carro, comprou uma moto, deu ela em alienação fiduciária, a propriedade fiduciária para o banco credor, certo? Caso você não quite a sua dívida, o credor, que é o proprietário fiduciário, ele fica obrigado a vender aquele bem, certo? Fica obrigado a vender aquele bem. Ele não pode, a princípio, ficar com o bem para si.
tanto que é vedado, certo? É vedado e está previsto lá no artigo 1365, é verdade que seja estipulado qualquer situação contrária no contrato. Então não pode conter no contrato, não teria validade, certa eficácia, se no próprio contrato de alienação fiduciária as partes estipularem que em caso de inadimplência o proprietário o proprietário fiduciário, certo? Ficasse com o bem, tá bom? Então ele é obrigado a vender o bem, aplicando o preço no pagamento do seu crédito, com os acréscimos legais, contratuais e demais despesas, e entregar o saldo devedor, se eventualmente tiver, ao devedor, tá bom? Então ele não pode ficar com o bem, certo? Ele faz a consolidação da propriedade, tem que obrigatoriamente vender aquele bem, pagar a sua dívida, quitar a sua dívida com eventuais acréscimos legais, as despesas que houve, e se tiver algum saldo devedor, devolver para o devedor. Ele pode ajuizar uma ação de busca e apreensão contra o fiduciante, certo? A qual será convertida em ação de depósito, caso o bem não seja encontrado, tá bom? Então, o credor ele poderá ajuizar uma ação de busca e apreensão, certo? Com a finalidade de apreender o bem, para que posteriormente ele venda e utilize aqueles valores para saldar a dívida. Então, o artigo 1365 do Código Civil, ele proíbe expressamente, como eu falei, que seja inserido qualquer cláusula que permita ao credor ficar com a coisa alienada em garantia, tá bom? Em caso de inadimplemento contratual. Então, essa previsão é o artigo 1365. Mas aí, pessoal, no parágrafo único do artigo, ele preceitua que o devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Então, olha só, embora não seja possível a gente constar uma cláusula expressa no contrato de alienação fiduciária, prevendo que o credor fique com o bem em caso de inadimplemento, é possível, posteriormente, após o vencimento, que o devedor, claro, com a anuência do credor, certo? Dê o imóvel em garantia para o pagamento da dívida, certo? Então, nós temos situações diferentes. Primeiro, porque no primeiro caso, nós temos a situação que é vedado que conste que o credor vai ficar com o bem. Mas assim, na prática, por que isso, pessoal? Imagine só que... Vamos aqui numa casa. Eu estou comprando uma casa em Araritina, uma casa no valor de 300 mil reais, e precisei financiar o valor de 100 mil reais. Observe, pessoal, estou dando aquela casa em alienação fiduciária, em propriedade fiduciária, junto à Caixa Econômica, certo? E estou assumindo uma dívida de 100 mil reais. Imagine só se a gente colocar uma cláusula dizendo que é possível que em caso de inadimplemento a Caixa fique com a propriedade de minha casa. Então, paguei 10 prestações, certo? Daí teve aí a paralisação aí por conta da Covid-19, não pude mais pagar. Eu estou fazendo esse exemplo, vocês podem dizer, professor, mas aí teve uma suspensão no pagamento. Bom, mas imagine que eu não pude pagar, certo? Não vou ter como pagar essa casa, aí a Caixa vai ser válida aquela cláusula dizendo que a Caixa vai ficar com a propriedade de minha casa e eu vou ter um prejuízo ainda maior, certo? Então, nesse sentido, é que não é possível, seria lógico que não fosse possível uma cláusula dessa, até porque no momento que eu estou fazendo esse contrato,
eu não vou ter uma reserva mental, não vou fazer uma reserva mental dizendo que vou contrair esse empréstimo de 100 mil reais com a finalidade de dar calote. Não. Então, eventualmente, por algum motivo posterior, pode acontecer alguma coisa que faça com que eu não possa arcar com aqueles pagamentos. Isso pode acontecer, mas no momento que eu fui adquirir, não tinha, pessoal. Então, assim, se eu quiser, se fosse uma forma se fosse permitido, todo contrato viria com essa previsão, e você e nós que iríamos precisar fazer esse tipo de financiamento, iríamos assinar, porque a gente não iria ter previsão que isso fosse acontecer. Muita gente está falando, pessoal, de um contrato de pagamento de 300 parcelas, 360 parcelas, 360 meses. Então, o que é que pode acontecer durante esse período todo, né? Então, existe bastante situações do devedor não ter como arcar com o pagamento dessas dívidas. Por isso que é verdade. Mas aí, pessoal, existem situações também do cara comprou uma moto para pagar em 5 anos, 4 anos, certo? E, usou aquele veículo por 3 anos, ele não conseguiu pagar o restante, aquele veículo se desvalorizou, está valendo mais ou menos o valor da dívida, e ele pode, de forma com a anuência do credor, dizer, não, fique com o veículo pela quitação da dívida. Então seria possível. O que não é possível é que exista expresso no contrato, mas após o vencimento da dívida, caso as partes convencionem, é possível que o devedor ele dê o bem dado em alienação fiduciária com a finalidade de pagar a dívida, tá bom? A mora, pessoal, decorrerá do simples vencimento do prazo do pagamento, mas deverá ser comprovada mediante protesto do título ou por carta registrada. Uma vez comprovada, pode o credor considerar vencidas as obrigações contratuais e ajuizada a busca e a apreensão do bem. O fiduciante será citado para em 3 dias apresentar contestação ou purgar a mora. O juiz terá o prazo de 5 dias para proferir a sentença, da qual cabe apelação, certo? Então, a gente tem aqui essa situaçãozinha que é bastante interessante e, se a gente for observar, bem pertinente, tá bom? Bem pertinente. Bom, direitos e obrigações do fiduciante e do fiduciário. Quais são os direitos e as obrigações do fiduciante e do fiduciário? Bom, ao fiduciante cabe os seguintes direitos. Primeiro, continuar na posse direta da coisa alienada em garantia fiduciária. É razoável, né, pessoal? Se eu for comprar uma moto e dar a propriedade fiduciária para o Banco Honda, por exemplo, de nada iria me servir se eu desse a propriedade em garantia e entregasse a moto também e continuasse a pé. Então não faz sentido. Por isso que é direito do fiduciante permanecer na posse direta da coisa dada em garantia fiduciária, tá bom? Deverá exigir a restituição simbólica do bem dado em garantia com o pagamento da condição, devendo haver abaixo do registro de títulos e documentos ou onde se encontra arquivada, com a realização do pagamento da dívida, o fiduciante recuperar a propriedade sem que haja qualquer atividade do adquirente. Então, após a quitação da dívida, o fiduciante ele vai exigir a restituição simbólica, porque o bem não foi entregue ao fiduciário, certo? Simbólica do bem dado em garantia, tá bom? Reivindicar o bem, uma vez que o adquirente não queira devolvê-la e se ela já tenha realizado o pagamento. Então, se por acaso eu que comprei a moto, quitei a moto, eu posso reivindicar, obrigar o fiduciário a realizar
a me fornecer a quitação para que eu possa dar baixa no gravame, né? O fiduciante terá direito de receber o saldo da venda no caso de inadimplemento, o fiduciário venda o bem acima do valor da dívida. Então, aquele exemplozinho da casa de 300 mil, que foi feito financiamento de 100 mil, paguei algumas prestações. Se eu não conseguir pagar, a Caixa Econômica vai proceder, vai fazer o procedimento de consolidação da propriedade em nome dela, tá bom? Consolidação da propriedade em nome dela, certo? E vai levar essa casa a leilão. Essa casa, por sua vez, obrigatoriamente o primeiro leilão vai ser pelo valor da avaliação do bem, certo? E se não tiver sido arrematado, esse valor vai ser reduzido. Mas, enfim, digamos que o valor da venda pelo leilão, certo? Deduzido o valor do meu débito, deduzido as despesas com o leilão, a eventuais taxas, juros, enfim, todas as despesas, eu como devedor, terei direito ao recebimento de eventual saldo, se tiver, tá bom? Poderá ainda purgar a mora se já tiver realizado parte do pagamento do financiamento. Também é um dos direitos do fiduciante. A principal obrigação do credor consiste em proporcionar ao alienante o financiamento com o qual se comprometeu, bem como respeitar o direito de uso regular da coisa por parte deste. As demais encontram-se a seguir alencadas. Bom, deverá respeitar a alienação fiduciária, pagando totalmente sua dívida e com ela seus acessórios, manter e conservar o bem alienado. Logo, deverá defender a posse dos bens contra terceiro, permitir que o credor ou fiduciário fiscalize a qualquer tempo a coisa gravada, não dispor da coisa alienada fiduciariamente. Em caso de não adimplemento de sua dívida, deverá entregar o bem ao fiduciário. Se o produto alcançado pela venda do bem realizada pelo credor não for suficiente para saldar a dívida, o fiduciante continuará obrigado com o fiduciário, tá bom? Então, são os direitos e obrigações do fiduciante. Com relação ao fiduciário, são inerentes os seguintes direitos: ser proprietário resolúvel da coisa onerada, né? Reivindicar o bem alienado fiduciariamente, vender a terceiro a coisa que adquiriu do financiante, continuar sendo credor do financiante se o preço da venda não der para satisfazer seu crédito, mover ação de depósito contra o fiduciante, pedir a devolução da coisa alienada fiduciariamente, oferecer embargos de terceiro se o bem for penhorado por qualquer outro credor. Então, com relação ao embargo de terceiro, imagine que eu tenho alguma outra dívida e estou sofrendo uma outra execução, né? Eu, como o credor, como proprietário resolúvel, tem direito a embargar, entrar com embargo, certo? Com relação àquela eventual penhora. Requerer busca e apreensão, propor ação possessória, também considerar vencida a dívida se o devedor não pagar uma das prestações. E com relação às obrigações, do fiduciário, são as seguintes: proporcionar ao fiduciante o financiamento, empréstimo ou entrega merecida, ou entrega da mercadoria que se obrigou, respeitar o uso da coisa alienada pelo fiduciante,
pelo fiduciante, restituir o bem gravado assim que o fiduciante pagar o seu crédito, entregar o produto da venda da coisa alienada no pagamento do crédito, caso o credor seja inadimplente, entregar o devedor o saldo do valor obtido com tal venda, provar contra terceiros a identidade dos bens de sua propriedade que estão sendo possuídos pelo devedor e ressarcir perdas e danos quando se recusar a receber o pagamento da dívida ou da quitação, certo? Então essas são as obrigações do fiduciante, direitos e obrigações do fiduciante e do fiduciário, tá certo, pessoal? Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da alienação fiduciária de bens imóveis, certo? Que vai seguir aquelas mesmas regrinhas, certo? Claro, a previsão legal da alienação fiduciária de bem imóvel é a Lei 9.541 de 97. Ela será constituída, a alienação fiduciária de bem imóvel é um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel da coisa móvel. Nesse contrato, se o imóvel for de propriedade do construtor, mesmo financiante em favor do adquirente ou devedor, a propriedade passa a assumir a forma de propriedade fiduciária de caráter resolúvel, ou seja, a propriedade efetiva do imóvel somente será transmitida ao adquirente após a quitação total da aquisição. Olha só, pessoal, com relação à alienação fiduciária de bem imóvel, a óticazinha é a mesma, tá bom? Então eu vou lá, digamos, eu encontro lá um construtor, escolho a casa que eu quero comprar, tá bom? Faço todo o procedimento, posso acompanhar a obra, enfim, isso é um contrato entre as partes, tá certo? A gente firma a compra, vai até o credor, o banco, normalmente a Caixa Econômica, certo? Para aquisição de casa própria. A Caixa faz o contrato e observe, eu adquiro a propriedade junto a uma construtora, certo? Adquiro a propriedade junto à construtora e posteriormente eu estou dando em garantia em alienação fiduciária, ou seja, em uma propriedade resolúvel para o banco credor. Observe que nós temos três figuras. Nós temos o proprietário vendedor, o adquirente e o que é o fiduciante, e nós temos o fiduciário, tá bom? Nós temos o fiduciário. Quando eu levar o meu contrato, a minha escritura pública, ou melhor, a minha escritura particular com força de escritura pública por força de lei para o cartório de registro de imóveis, certo? Para o cartório de registro de imóveis, claro, de localização do bem, o registrador ele vai registrar a minha propriedade e a propriedade resolúvel em favor da Caixa Econômica, certo? Nesse exemplo, tá bom? Então, fizemos esse contratozinho, certo? Quais são outras características que a gente vai precisar fazer? Em caso de inadimplemento, o credor ele deverá notificar, certo? A chamada intimação vai intimar o devedor a efetuar o pagamento, certo? Ele através do cartório de registro de imóveis ou através do cartório de títulos e documentos, tá bom? Ele vai intimar a parte a pagar no prazo de pagamento. Caso ele não faça, caso o devedor não faça, o banco, o credor, ele vai proceder à consolidação da propriedade em seu nome, tá bom? Então, ele vai fazer a consolidação da propriedade em seu nome e posteriormente esse imóvel será levado a leilão público, certo? No prazo de 30 dias após a consolidação da propriedade. No primeiro leilão, o menor lance deverá corresponder ao mínimo
no mínimo, o valor de avaliação do imóvel, tá bom? O primeiro leilão deverá acontecer no mínimo pelo valor da avaliação do imóvel. Caso seja inferior, deverá ser realizado no segundo leilão, quando poderá ser aceitado um menor lance, desde que igual ou superior ao valor da dívida e mais as despesas com a realização do leilão, prêmios, seguros e demais encargos legais. Se o valor apurado no leilão for superior ao valor da dívida e das despesas, o saldo positivo deverá ser devolvido ao devedor. Então, aquelas características são as mesmas da propriedade, a propriedade fiduciária relativa a bens imóveis, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa importante para mencionar. Só apenas com relação da extinção da propriedade fiduciária, que vai acontecer com o implemento da condição, ou seja, a quitação do débito, certo? Então, por acaso, se eu estou devendo, quando eu quito a minha dívida, eu estou extinguindo a propriedade fiduciária, certo? Ou seja, resolve-se a minha propriedade fiduciária, consolidando a propriedade, enfim, ao devedor fiduciante, tá bom? Então, com relação à propriedade fiduciária, é apenas isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender. E qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, ao conteúdo que a gente já ministrou, pode mandar suas perguntas via CAD Web, via WhatsApp, e também a gente com o nosso encontro quinzenalmente, né? Para a gente poder discutir os temas abordados e solucionar eventuais dúvidas, tá certo? A gente fica por aqui. Foi muito bom permanecer na presença de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.